eu queria começar falando sobre a tua música, né? Viagem, tu tem uma música que fala muito de Belém, e aí eu queria que tu começasse essa entrevista falando da tua conexão com Belém, como foram as tuas experiências aqui. Bom, as experiências são as melhores. Para mim, é a melhor culinária do Brasil, impecável. Essa mistura com os frutos e o jambu, a coisa toda, apesar de eu não conseguir comer jambu, mas eu acho interessantíssimo. É, Sempre que a gente vai é maravilhoso. Não existe uma experiência ruim. E acho que tem tudo a ver com o disco tropical que eu tenho, que surgiu no Vem Doce, né? Eu não tinha contato com Belém, não tinha contato com o Pará. Eu fui ter contato depois de muito tempo. E eu imaginava o Pará, era uma fantasia para mim o Pará, a coisa da floresta em volta da cidade, esse entorno que é maravilhoso, a coisa do respeito com as mangueiras na rua, a fantasia que eu tenho imaginando o Pará surgindo, né, numa época da floresta extremamente robusta. Isso me enche de imagens, é muito delicioso pensar no Pará o tempo todo, né? Desde quando surgiu. Mas é isso, eu não tinha contato, fui ter depois de muito tempo atrás, assim, talvez o meu segundo disco. Certo. E assim, tu tá lançando um disco novo, eu não sei como tá essa questão de turnê, mas tem uma previsão de vinda ao Pará? Bom, por enquanto, não, mas é claro que a agenda, a gente só anunciou os que estão com um contrato assinado, né? A gente não pode anunciar outros que ainda estão em negociação. Mas Pará sempre foi um roteiro certo, não tem como tirar o Pará de uma turnê. Eu espero que não tenha agora também. Teu público te espera, com certeza, aqui. Vanessa, tu tá gravando agora, né, um disco, e assim, tem umas parcerias que estão super em altas, e assim, tu julga como uma ousadia para esse teu trabalho, esses feats que estão vindo por aí? Pode ser que tenha sido usado, que são feats diferentes, né? Mas não no ponto de vista de variação rítmica, porque eu sempre tive essa variação rítmica no trabalho, assim, desde quando ninguém fazia guitarrada, eu fazia, sabe? Quando nessa geração, né, digo, não na geração anterior, de Bethânia e tal, mas a minha geração, eu sempre trouxe desde o início, desde o primeiro disco, essa variação rítmica. Eu acho que tem muito disso no disco, mas tem algumas novidades. O meu disco tem um discurso mais forte no sentido de socioeconômico, cultural brasileiro, nos apelos, nas dores. Por mais que eu tenha trazido já esse discurso, nesse está mais na cara, ele mete o pé na porta, ele é mais condizente com a minha necessidade de expressão nesse sentido. E assim, nesses feats, né, tu tá misturando também um pouco da tua música, né, que o povo já conhece, com piseiro, trap, né? Como foi, assim, surgiu de ti essa iniciativa? Ou tu acha que o mercado pede de ti? Não, sempre surgiu de mim. Na verdade, eu sempre tive como fazer essas misturas musicais. O João Gomes já cantava música minha. Então, ele é um menino que ele começou a cantar Amado no primeiro disco. E um belo dia ele mandou uma mensagem dizendo: desculpa se eu, no direct, desculpa se eu estraguei sua música. Eu falei: menino, tá doido? Me manda uma mensagem aí, vamos falar. Mandei o telefone, a gente se falou, e ele me convidou para o DVD, e foi lá que eu conheci o L7. Marcelo Camelo eu já conhecia, né? Sou fã do Los Hermanos. Eles já foram ao meu show algumas vezes, a gente já fez programa de televisão, então já era totalmente inserido na minha música. Agora, os meninos vieram naturalmente, não foi uma forçação de barra, nem eu fui atrás, mas acho que o mercado, ele, assim, L7 é um menino muito talentoso, forte no trap, junto com essa mistura funk, rap, indo com
ele sabe, ele tem a causa no coração, ele tem a verdade no coração, ele é forte, posturalmente. O João, ele tem muito do aboio, da vaquejada. Eu comecei a cantar uma música no estúdio do clipe de Luiz Gonzaga da década de 60, assim, uma música da década de 60, e é uma vaquejada, um aboio, e ele cantou ela inteira. Quer dizer, uma época, de uma geração da minha mãe, que eu sabia, e ele começou a cantar inteira, ele sabia todas as estrofes, que é uma música bem longa, e eu fiquei apaixonada, a tamanha cultura musical dele, das coisas do sertão, né, das coisas com letra, achei muito interessante, assim, fiquei emocionada, porque hoje em dia é difícil você ver uma pessoa de 20 anos com cultura musical, né? Assim, é lógico que as turmas sortidas que, de certa forma, têm um privilégio em casa dos pais ouvirem, mas isso está se pulverizando muito. Então, quando você tem isso, um menino que não cresceu independente disso, e ele é apaixonado por Belchior, por Gonzaguinha, por Luiz Gonzaga, isso é um privilégio, é uma esperança no meu coração. Fazendo um parêntese aqui, Vanessa, tu citaste João Gomes, né, que é super novo, uma geração, acho que ele tem 20 anos, né, por aí, 19, 20. Luiz Gonzaga, e assim, uma música tua também agora foi, acho que na semana passada foi relançada pelo Alok, né, uma versão do Alok. Então, assim, a tua música, ela passeia também por diversas gerações, né? Ela fica marcada por diversas gerações. E assim, o Alok trouxe agora numa outra versão eletrônica, né? Como é assim deixar canções tão atemporais, né? Que podem ser escutadas facilmente por diversas gerações, como tu falaste também, o João Gomes cantou, aí vem o Alok. Como é deixar esse legado assim da tua música? Olha, eu sempre fui, desde o início da minha carreira, uma das primeiras a incentivar essa coisa de tocar música brasileira na noite com os DJs, essa nova roupagem eletrônica. Porque eu acho que é um contato muito próximo do que a gente faz, no sentido de você tem a melodia, você tem a letra, e as pessoas não têm totalmente um isolamento do que é MPB. Né? Elas vão para a noite, elas estão dançando MPB, por mais que seja um outro arranjo, outra roupagem. E isso faz com que elas estejam dentro quando elas querem ver um show, quando elas querem passar para o filho, olha, essa versão, ouve em casa. Isso é um veículo maravilhoso. Você está dançando, você antes dançava uma música que não tinha a ver com a sua cultura, não pagava seus impostos, não... e ao mesmo tempo você tem ali junto uma música que fala da sua vida, das suas vertentes, do que você entende, do que está inserido completamente dentro, na base da sua vivência, né? Que é essa brasilidade. Eu sempre incentivei, e isso se tornou grande, né? Tomou outros caminhos e foi abrangendo, abrangendo. Existem coisas, eu sei lá, ouvi ai, 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 em piseiro, ouvi, mas tem muitas coisas que a gente não aprova também, tá? Tem muita gente que pega, faz a música e lança, e hoje em dia as plataformas, muitas, aprovam sem falar com o autor, o que é um desrespeito gigantesco. E não deve acontecer. Acho que daqui a pouco vão consertar isso, que tem muita coisa ainda para consertar, mas elaborar melhor essa legislação. Mas eu acho que essa, essa possibilidade é exatamente isso, mais uma possibilidade de você ir dançar e num momento em que não existia nada de brasileiro, de repente você tem várias pessoas cantando em português e tornando isso um costume, uma rotina. Vanessa, vamos voltar para o teu lançamento agora, né? Está lançando um projeto novo e o nome já diz muito de ti, né? O nome já fala muito sobre a Vanessa como artista. Artista, me conta como foi esse processo de produção, de pensar em lançar, de lançamento. Bom, eu entrei no estúdio tendo, eu achava que 4 músicas. Como eu gosto de pensar na obra, nos vários discos,
nessa possibilidade de ter esses, geralmente 2 anos de lançamento do que a gente faz, no que marca o nosso período, a tal fase. Eu gosto de pensar na obra por inteiro. E eu fiquei um pouco... Eu entrei achando que ia ser só 4 músicas, achei que eu não tinha música. Quando eu vi, eu tinha 21 músicas. E eu achava que em boa qualidade para o todo, né, do disco, para inserir nessa qualidade. E aí, das 21 eu tirei, a gente voltou para 14, mas cada uma tem esse apelo, essa necessidade de dizer e dizer coisas diferentes, tanto crônicas brasileiras como esse apelo social do que a gente precisa e que é muito forte nesse disco, que não tem nos outros. E tem o romance, mas o apelo social está muito forte. E, e é bem diferente dos outros também. Mas é um disco relativamente... Foi dolorido de fazer, como todos os outros, como é a criação, mas também foi divertido peneirar e brincar, alternar cada canção e o que elas queriam dizer, as facetas de arranjo, elaborar com os meninos dentro do estúdio os arranjos, e eu produzindo, isso fica mais fácil também, porque é do começo ao fim, eu aprovo, é mais rápido, não é terceirizado, não tem que falar sim para um, sim para outro e organizar coisas, eu já estou nesse ponto, né? Eu já faço tudo. Esse apelo social que tu falou, tu acha que é muito do que o mercado te pede, ou foi muito da situação recente do que a gente viveu, ou foi tudo junto, assim? O mercado, se você fala do grande mercado, ele me conhece pelas canções românticas, né? Ele me conhece pelas canções mais leves, que ai, 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 mesmo Boa Sorte dando um fora mortal, as pessoas não reparam muito a letra, né? É, muito do grosso, assim, não reparam muito a letra, mais pelo ritmo. Mas seguir o mercado seria seguir a mesma coisa. É, é Uhum. sempre é sempre nos colocado dessa maneira. Faça mais um ai, 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 faça mais um boa sorte, coisa que eu nunca fiz. Então, o João Gomes, ele veio de uma música que ele gravou minha, né? E aí ele mandou no direct perguntando se ele estava com raiva, se essa música, se eu achava que ele tinha estragado a música. Eu disse que não e mandei uma mensagem: me liga, maluquinho. E ele é um doce, o cara mais doce que eu conheço. Ele tem 20 anos, ele conhece tudo de música brasileira. Ele botou a mãe no telefone, que conhecia tudo, então isso veio naturalmente, né? Ele tem esse aboio, a vaquejada na voz, ele tem a tradição nordestina na voz, ele tem uma cultura musical vastíssima, vastíssima, e, e é uma honra trabalhar com ele. O Pois é, tu falar... L7 Desculpa, pode veio com continuar. o João Gomes, o L7 veio do show do João Gomes, que eu me encontrei com ele lá, a gente bateu um papo, um menino extremamente cheio de verdade, de uma postura fortíssima de palco, tem uma maneira de, de dizer que eu gosto muito, que essa coisa carioca, que é dura, mas ao mesmo tempo é sobrevivente na alegria, né? Tem alegria junto. É um menino também, tem, não sei quantos anos ele tem, mas deve ser uns 25, 27. Então é isso. Para mim, Marcelo Camelo já é meu parceiro de encontro, assim. Eu já fui em diversos shows dos Los Hermanos, eles já foram nos meus shows também. A gente já fez programas de TV juntos. Existe uma sinergia parecida, existe uma maneira de pensar sobre a música, um encontro, coincidências musicais muito boas, amigos em comum. A gente falou do mercado e dessa que tu citaste, né, que as pessoas ouvem muito a sonoridade, né, a batida para curtir a música e pouco se importam com a letra, né? A gente vive um momento de refrões repetitivos, né? Principalmente por essas músicas
que estão no TikTok, né? Que só toca aquele intervalo de tempo, gera uma dança. Tu acha que contribuição esse estilo musical, né, traz de fato para a música brasileira? Tu acha que o artista precisa se preocupar em criar coisas que gerem visualizações, engajamentos? Como é que tu vê esse mercado musical de músicas curtas, intervalos segundos menores? Eu acho que você tem muitos mercados, primeiro. O mercado do TikTok é completamente diferente de um mercado onde o artista se propõe a fazer letra, melodia, harmonia e a música como arte mesmo. Não que a outra não seja arte, mas o trabalho do todo da não visualização e de você sair do mercadológico e trazer isso para uma música de cura, não só aeróbica, né? Mas uma música que vai te dizer uma extensão, vai te trazer sensações mais profundas, são coisas diferentes. E outra é a arte como é que eu vou dizer? É a arte mais mercadológica mesmo, é a coisa de ser artista da propaganda e não curtir tanto sair de casa para fazer um show para milhares de pessoas, né? Ou ter que ter várias pessoas para conseguir fazer um show. Isso claramente tem que ter o DJ, tem que ter não sei o quê, tem que ter. Isso claramente é uma ideia de que o público que vê uma cantora com propagandas não necessariamente é o público que vai ao show. Muitas vezes é uma curiosidade, é uma vontade de ver alguma coisa que está passando ali, é um se interessar pela opinião, e separadamente não apostar no show, não pagar por aquilo, né? Outro dia eu falei com uma cantora que ela me disse assim, mas eu estou em casa e ganho muito mais do que você, e eu ganho dinheiro em casa num dia normal, sem precisar sair da minha casa para ir a Belém, por exemplo. E eu acho ir a Belém maravilhoso. Eu acho ter público que vai, toma banho, se veste, acha que o ingresso vale, aquilo é a minha vida. E isso, para mim, é extremamente essa retribuição do que eu faço, da minha música, e eu vejo as pessoas cantando ali nessa ideia de pensamento musical, acho maravilhoso. Para mim, isso é música. E para outras pessoas, não. Então, são muitos mercados, e mercados que a gente não sabe o que vai acontecer, porque é muito rápido hoje em dia. Daqui 2 anos, tudo pode mudar. Tudo, 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 absolutamente tudo. E isso vai definir muita coisa. Mas eu acho que música tem muitos gêneros, e muitos apelos mercadológicos, e todas têm, algumas mais, outras menos. Ontem eu coloquei no Instagram isso, nos stories, o que é concessão, até que ponto a gente vai conceder, consensuar, baixar a cabeça para muitas coisas. Eu vejo assim pessoas dizendo: o que vocês querem ouvir no show? O que vocês querem ouvir, não sei o quê? Quais os discos que você quer ouvir? Isso é bacana, mas aí começa uma coisa de você não pode dizer isso na música. O que você quis dizer com tal metáfora? O que você propõe quando você faz um show que vem da sua cabeça, né? O show que vem da minha cabeça, para mim, é uma originalidade minha, e isso vai me trazer um pedaço de um corpo da minha carreira inteira. E isso é muito importante para se criar uma originalidade, né? Tanto de carreira como de criação, como não se pode ficar pensando no que dá e o que não dá. Claro que isso é uma sobrevivência, mas não perder a personalidade, para mim, é muito sério. Eu vejo muitos compositores se encontrando, escrevendo música a 5 mãos, 7 mãos. Isso foi feito uma época da MPB, onde tinha, sei lá, época de tom para algumas vezes, mas mesmo tom, os compositores mais ouvidos e reconhecidos rapidamente, eles tinham
um monte de compositores fazendo cada um pedaço, essa dicotomia, ela aparece não tendo originalidade, não tendo estilo. Uma música que uma pessoa vai ouvir, muitas vezes não vai reconhecer. E isso é terrível para a arte, porque vai criar o que qualquer pessoa pode criar depois, né? Qualquer bando de amigos cria. É Tu acha difícil que de pensar. Diga, diga. Tu acha que esse é teu diferencial como artista, como eu citei aqui, né? Tu permanece no mercado num período muito longo e tuas músicas, assim, continuam sendo muito ouvidas. Acho que tu deve ter os números aí, né? Então, assim, são muito ouvidas. Tu acha que é justamente por esse valor que tu dá na hora da tua produção, por esse carinho que tu tem na hora de escrever uma letra, ou não simplesmente gerar números momentâneos, como a gente vê, né? Muitas pessoas querendo gerar números momentâneos, ganhar neste atualmente e esquecendo assim de deixar um legado. Tu acha que com esse teu carinho com a tua composição, carinho com a tua produção faz diferença na tua carreira mesmo em escrever o teu nome como artista? Eu acho que a originalidade, você tem uma dificuldade de entrar no mercado, mas ela, ao mesmo tempo, ela trilha uma história, né? É que quando eu entrei no mercado, dizem que eu sou a última cantora de carreira, porque as gravadoras hoje em dia pensam muito em uma música, é a cantora de uma música, é a obra de uma música, e não estão preocupados em estender essa carreira. Eu acho que justamente porque essas armadilhas de mercado, de juntarem vários, fazerem a mesma coisa, da coisa do corpo, de ser muito igual. Isso também valoriza no momento, mas depois você cai numa quantidade que é perigosa. Então, você tem as duas coisas para medir. Assim, você cai na mesma menina que faz quase a mesma coisa, que não tem muita diferença, mas que a música naquele momento é legal, então compensa investir ali. E isso vai passando as pessoas a rodo, e tem que ser dito que são pessoas, têm sonhos e muitas coisas profundas envolvidas, mas eu acho que a originalidade ela é mais difícil de se construir, mas ao mesmo tempo ela fideliza. E eu acho que comigo tem algumas coisas, tem o fato da voz que tá num lugar mais feminino e aveludado, junto com as imagens que eu construí musicais, junto com a maneira de falar, que eu acho que é o que nas músicas que eu acho que abraça muito, ao mesmo tempo é uma sorte, porque eu poderia fazer tudo isso e não ter esse público. Então a gente esbarra na velha coisa do não saber dessa fórmula, né? Essa fórmula a gente não entende, mas realmente trilhar um caminho próprio hoje em dia muito gostoso, muito agradável. Mas a própria gravadora dizia que eu não seria uma cantora pop, que eu seria uma cantora mais que não ia vender. Olha que engraçado. Eles chegaram a falar isso, não era mais de conceito do que de venda. Acho que eu tenho as duas coisas. Vanessa, voltando, né, para o Vem Doce, que vai ser lançado agora. A gente vem cheio de expectativas, acho que tu também tem uma expectativa muito boa por esse trabalho. E assim, se a gente fosse montar um top 3 assim, de músicas que tu gostaria que as pessoas começassem ouvindo desse novo trabalho, qual seria? Olha, dependendo do estilo musical de cada um, eu acho que dentro já do meu trabalho, eu se a pessoa nunca ouviu, eu acho que é bom ela ter três possibilidades. Eu acho que Foice seria muito bom, Vem Doce, e eu acho que um dos sambas, talvez Vizinha Enjoada, né? Para quem já conhece, os três também são ótimos, e acrescentando a última faixa do disco, que é uma bomba, no sentido sociocultural do Brasil, que é Face e Avesso, que ela é o escárnio do que é no Brasil nesse momento de tanto fel, né? Mas eu acho que
Estou tão apegada a esse disco que eu não consigo tirar, separar todas as músicas. Eu acho que tem uma ligação entre elas muito boa. Bom, ouvindo essas, eu acho que depois entrando no disco vai ficar mais fácil. É. Tu quer acrescentar alguma coisa, Vanessa, que tu acha que a gente não falou aqui, ou falamos tudo? O disco anterior, por exemplo, quando deixamos nossos beijos na esquina, ele foi muito bem. Ele me deu um disco em termos de ouvintes, né? Porque eles medem isso agora, um disco de platina, quase disco de diamante. Isso é muito difícil no meu meio. Ao mesmo tempo, esse disco já tem um videoclipe com quase, está batendo os 4 milhões, junto com o João Gomes, em menos de um mês de lançamento. E é uma honra enorme. E é isso, eu acho que são coisas que me deixam muito feliz com esse disco. São conquistas nos últimos tempos que vem trazendo muita honra, muita alegria para a minha carreira. Certo. Vanessa, obrigada pela entrevista. Estamos te esperando aqui no Pará. Pode mandar um recadinho aí para os teus fãs, que tenho certeza que todo mundo vai acompanhar essa entrevista. Bom, o pessoal do Pará, passarinhos do Pará, como eu chamo as pessoas que gostam do meu trabalho e gostam de flutuar nele, eu tenho muita saudade, eu me lembro sempre de coisas maravilhosas do Pará, desde os peixes maravilhosos, enormes, lindos, que a gente tem vontade de devolver para o rio, que é uma coisa, desde a floresta em torno, essas milhões, bilhões de vida em torno de Belém, as mangueiras que vocês cuidam tanto, o sotaque, a musicalidade, o Bumba Meu Boi, a felicidade de encontrar pessoas e essa arquitetura inteligente, né, junto com a natureza. Eu acho vocês de possibilidades tão infinitas de cura e de redenção, de maturidade, de sapiência. Acho uma potência o Pará. Espero estar aí novamente já já com vocês e até já. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, Vanessa.